Bom dia, meus queridos, tudo bem? Dando aqui continuidade à nossa temática, a nossa segunda aula, né? Esse terceiro momento de aulas de vida, a galera do segundo ano, é o Shaddai. Nós trabalhamos período regencial no primeiro momento e agora vamos trabalhar o que nós chamamos de segundo reinado. Foi o período onde um governante ficou por maior tempo no poder, de 1840 até 1889, Dom Pedro de Alcântara II. Ele vai ficar durante 49 anos no poder, quase meio século, certo? Sabemos que Dom Pedro II entrou no poder através de um golpe, chamado do golpe da maioridade, onde houve uma antecipação por manobra política dentro do Brasil, e essas manobras sempre existiram, através de uma manobra política entre os partidos da época, conservador e liberal, do período regencial. Então, Dom Pedro II é antecipado essa sua idade e ele assume o governo brasileiro. Mas quais são as características gerais do segundo reinado para nós podermos nos aprofundar melhor nessa temática? Nós temos um período de uma estabilidade, um período estável, né? Isso não quer dizer que não houve conflitos, não houve revoltas ou problemas sociais ou políticos econômicos, houve sim. Mas se comparado ao período regencial, onde ocorreram várias revoltas, se comparado ao primeiro reinado, onde houve uma instabilidade devido ao princípio de uma forma de independência do Brasil, o segundo reinado é um período que vai estabilizar, né, que vai consolidar a monarquia e a independência do Brasil, certo? Confrontos internacionais, como a Guerra do Paraguai, por exemplo, houveram, né, uma guerra realmente que teve um preço muito alto para ambos os lados, para os 4 participantes, né? E a questão do café. O café, que é a figura, é o carro-chefe de toda a construção social desse período, chamado de segundo reinado, e vocês vão entender mais à frente, certo? Naquele período havia 2 partidos, conservador, né, proprietários rurais, enfim, burocratas do serviço público, grandes comerciantes, aqueles que dependiam unicamente da produção agrícola ali. E os Partido Liberal, que eram profissionais liberais urbanos. Proprietários rurais, mas de pequenas fazendas, não quer dizer que eles também não queriam que o modelo social continuasse. O modelo social continuou. Um país uma mobilidade social nenhuma, né? Mobilidade social zero. Um país escravocrata, um país com grandes latifúndios, grandes proprietários rurais. Né? Essas propriedades rurais vão permanecer até a República Velha. Um país monocultor, não quer dizer que o Brasil não dependia, não praticava outras práticas econômicas agrícolas, mas o café, né, ele é o grande substituto da época da colônia, quando o Brasil plantava cana-de-açúcar e vendia a preços muito altos. Alguns historiadores vão trabalhar que não havia uma diferença entre o partido conservador e o liberal, nada mais liberal que o conservador no poder, né? Na verdade, havia uma alternância de poder entre esses políticos, mas ambos tinham o mesmo propósito, que era o poder político em suas mãos, certo? Os privilégios políticos. E lá em 1840 vai ocorrer uma grande eleição marcada por fraudes, marcada por corrupção, né? Onde políticos de Minas e São Paulo queriam anulação dessas eleições. E esse alvoroço político, né, eleitoral, ficou conhecido como uma grande eleição do cacete, né, marcada lá para de 1840. Pois bem, quando pega a ideia de governo, né, de como Dom Pedro II governou o Brasil, nós temos uma característica específica, vocês não podem esquecer, que é o parlamentarismo às avessas. Haja vista que esse parlamentarismo ele é comparado com o inglês. No inglês, o parlamento que comanda o governo, o rei existe, mas o governo é comandado pelo parlamento, na representação do primeiro-ministro. No Brasil era o contrário. Existia o parlamento, mas o parlamento não governava, ele era figurativo, né? Ele apenas recebia como um membro de conselho. Quem comandava, de fato, era o monarca absolutista, Dom Pedro II. Por isso o termo parlamentarismo às avessas, porque o parlamento existia, mas não governava. Algumas revoltas vão marcar também o segundo reinado, e talvez as revoltas internas dentro do Brasil, e talvez a principal foi a da Praia, ou a Revolução Praieira lá em Pernambuco, né? As causas principais dessa revolta principalmente foram o monopólio português no comércio,
eles queriam independência econômica, a província de Pernambuco queria uma independência econômica, né? Outra questão importante, a questão do governador, um governador liberal ser substituído por um governador conservador, isso para os liberais, né, da Revolução Praieira, isso foi inaceitável, certo? Eles foram influenciados pelo socialismo utópico, que era um socialismo inspirado principalmente na obra de Thomas More, né? No seu livro Utopia, ele vai trabalhar justamente o conceito de sociedade perfeita, onde os mecanismos e as instituições sociais elas trabalham de maneira perfeita, né? Sem uma ser melhor do que a outra, sem uma estar acima da outra, né? Eles lançaram um manifesto em 1849, né? Por esse manifesto eles queriam, claro, que eles queriam o voto universal, o voto livre, a liberdade de imprensa, né? Onde a imprensa pudesse divulgar qualquer coisa em relação ao governo. Extinção do poder moderador, que dava poder total a Dom Pedro II, vocês já viram isso em outras aulas. Fim do monopólio português sobre o comércio, nós já trabalhamos. E maior autonomia. Essa autonomia seria não só uma autonomia política, também seria uma autonomia econômica em relação ao monopólio que os portugueses faziam ali, né? Os revoltados tomaram Recife, tomaram Olinda, mas foram combatidos com rigor pelas tropas, né, do governo imperial. A economia, basicamente baseada literalmente na grande propriedade rural, né, do latifúndio, uma economia voltada à produção de planteito, né, sistema de planteito, né, inicialmente na sua produção, onde o café ele era o grande cargo-chefe desse sistema. Já no final do século XIX, os imigrantes, na segunda metade do século XIX, os imigrantes passam a vir para o Brasil, trabalhar no sistema de parcerias, onde os fazendeiros, onde os grandes produtores de café financiavam as suas vindas, né? Em troca, esses comerciantes, esses imigrantes, principalmente italianos, que vieram para o Brasil, né? Eles trabalhavam no sistema de devolver em lucros, em pagamentos, tudo que o seu proprietário havia financiado, havia investido nele, né? Houve também o sistema de colonato, onde o governo pagava a estadia do colono nas suas fazendas, né? E dava créditos a esses colonos para que eles pudessem produzir. É ali no sudeste, na região de São Paulo e sul de Minas, que esse café vai ser produzido graças ao clima favorável e ao solo favorável, um solo de terra roxa e um clima com uma temperatura, né, média agradável para que a produção pudesse ser muito bem sucedida. A partir de 1850, vai haver ali umas grandes motivações no surto industrial do Brasil, um impulso no surto industrial, impulsionado pela Inglaterra, é claro, né? Porque vai haver o fim de alguns impostos, a diminuição de alguns impostos, e a Lei Eusébio de Queiroz, que passa a proibir, em 1850, o tráfico internacional de escravos, né? Então, alguns escravos vão se tornar livres aí, porque o interesse da Inglaterra era que a escravidão acabasse para que o escravo tornasse aí um trabalhador livre, automaticamente ele seria um grande consumidor de produtos. Pois bem, esse surto industrial ele vai ser motivado por uma figura muito interessante no Brasil, Império II, Brasil Monárquico II, principalmente o cara chamado Visconde de Mauá, né? Ele, ou o Barão de Mauá, como é conhecido, Irineu Evangelista de Souza. Ele foi um grande incentivador da industrialização brasileira, influenciado pela cultura inglesa da primeira Revolução Industrial. Ele vai ter várias companhias de navegação, de iluminação, fundição de estrada, instalação de telégrafo submarino entre o Brasil e a Europa. Ele vai ser um grande visionário, né? Então, mas só que ele acompanhava, ele estava na contramão de uma economia agrária, latifundiária. Enquanto o Mauá queria investir na industrialização, os latifundiários queriam permanecer com seu modelo escravocrata de grande propriedade rural, o que atrasou o desenvolvimento do Brasil, né? Nas questões externas, nós tivemos a questão Christian, né? Lá, quando o britânico William Christian, né, que era comandante, né, um navio inglês foi derrubado, né? Esse navio inglês, por sofrer um naufrágio ali em 1861, eles vão pedir a retratação do governo brasileiro. Esse incômodo
diplomático entre Brasil e Inglaterra vai ser chamado de questões Christian, que depois será apaziguada com o decorrer do governo brasileiro. Nós tivemos também a questão da Guerra do Paraguai, onde o Paraguai não tinha uma saída para o oceano e a única passagem era pela Bacia do Prata, onde queria Argentina, Uruguai e Brasil fazer monopólio. O Paraguai não aceita e aí dá-se início à guerra. É formada uma tríplice aliança entre Brasil, Uruguai e Argentina para combater, invadir e destruir o Paraguai, e automaticamente, né, é claro que os paraguaios iam vencer, iam perder. Porque é chamado por alguns historiadores da Guerra 3 contra 1. Né? Foi uma guerra onde não havia cabimento no sentido. O Brasil ganha e, a partir disso aí, essa vitória brasileira na Guerra do Paraguai, começa uma instabilidade em relação ao exército e ao governo brasileiro. Né? Porque o exército não foi reconhecido como queria, os soldados não foram reconhecidos como eles deveriam ser reconhecidos pelo governo imperial. Pois bem, a Igreja Católica também vai se colocar contrária ao governo de Dom Pedro I, porque Dom Pedro era maçom, né? E a Igreja abominava essas práticas dentro do Brasil, de outros tipos de religião, né? Houve questões também dos bispos não obedecerem às ordens de Dom Pedro, né? Só obedecer à ordem do Vaticano, e por isso Dom Pedro manda prender esses bispos, então cria uma instabilidade entre a relação religiosa e a relação diplomática política brasileira, né? E um fator muito importante, né, é que a questão abolicionista ela vai ser o desfecho do Brasil Império. Quando a princesa Isabel ela vai dar liberdade aos escravos, vai abolir a escravidão no dia 13 de maio de 1888, devido à decorrência de algumas doenças de Dom Pedro, seu pai, e ela vai assumir o governo interinamente, os grandes proprietários rurais vão se voltar contra o governo imperial. Então, o exército já se via voltado contra o governo, a Igreja Católica também, agora os grandes ruralistas. Então, o governo se viu acuado. Os militares, então, assumem essa ideia de estadia do governo, de líder da oposição. Nessa ideia de ser líder da oposição, automaticamente o exército se viu apoiado por todas as classes sociais. Automaticamente ficou inviável, insustentável a permanência de Dom Pedro II e da realeza portuguesa, monarca aqui dentro do Brasil. É então que no dia 15 de novembro de 1889, por pressão de todos os setores sociais, Dom Pedro de Alcântara II, após 49 anos de governo, é obrigado a se entregar e entregar o seu governo, e é onde aí é proclamada a República Brasileira, dando início a uma nova fase da administração pública brasileira. Não quer dizer que, ao mudar de estilo político, o Brasil mudou sua mentalidade ou seu comportamento, não. Né? Tanto que a primeira República Brasileira, ela vai ser apelidada de República Velha, porque os hábitos e costumes eram os mesmos do Brasil Império, certo? Qualquer dúvida, estamos aí no WhatsApp, no privado. E lembrem, fique em casa.